A Bíblia é um dos livros mais misteriosos do mundo. Muitas pessoas conhecem as histórias de Jesus Cristo, da criação do Gênesis, ou até mesmo Moisés abrindo o Mar Vermelho e o dilúvio de Noé. Mas você sabia que lá há também a aparição de grandes criaturas mitológicas? Hoje, aqui no canal O Curioso, vamos conhecer as 11 mais terríveis bestas já descritas no livro sagrado. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. As bestas de Daniel. Em Daniel, capítulo 7, versículos de 3 a 8, diz: E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Algumas destas bestas têm uma ligação com o capítulo 2 de Daniel, que diz sobre um sonho que teve o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Temendo esse sonho, o rei pediu para que os sábios da Babilônia o interpretassem, mas nenhum conseguiu interpretar. Então, Daniel foi chamado. O rapaz foi para casa e orou a Deus, pedindo para que lhe mostrasse o significado do sonho do rei, e Deus assim o fez. No sonho do rei Nabucodonosor, ele viu uma estátua gigante composta por diferentes materiais, cada um representando um reino. A estátua tinha as seguintes partes: uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pés de ferro e barro. No sonho, uma pedra cortada sem intervenção humana atinge os pés da estátua, quebrando-a e transformando-a em pó. Daniel, ao interpretar o sonho para Nabucodonosor, explicou que a cabeça de ouro representa o próprio Império Babilônico, o mais valioso e poderoso. Os materiais subsequentes nas diferentes partes da estátua simbolizam reinos que surgiram após a Babilônia, cada um sendo progressivamente menos valioso e poderoso. A pedra que destrói a estátua representa um reino estabelecido por Deus, que será eterno e destruirá todos os reinos anteriores. Essa visão profética é frequentemente interpretada como uma representação dos impérios mundiais ao longo da história, incluindo o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. A pedra simboliza o reino de Deus, que triunfará sobre todos os outros impérios e permanecerá para sempre.
Já na visão das bestas, a primeira criatura representa o Império Babilônico, caracterizado por um leão com asas de águia, denotando sua rapidez na conquista, embora suas asas fossem arrancadas, simbolizando a perda do poder. A segunda besta simboliza o Império Medo-Persa, formado pela união dos medos e persas, com ênfase em sua crueldade e conquistas vorazes, notavelmente a queda da Babilônia. A terceira besta, a mais aterrorizante, é uma representação do Império Romano, marcado por sua violência, crueldade e concentração de poder. Os 10 chifres simbolizam as nações que originaram a Europa. No geral, essas visões proféticas se mostraram notavelmente precisas em sua representação dos impérios mundiais e eventos históricos subsequentes. Na visão de Daniel, capítulo 7, versículos de 8 a 11, ele descreve a aparição de um chifre adicional que surge entre os 10 chifres originais, causando a remoção de 3 deles para dar lugar a essa nova entidade. Esse chifre adicional começa pequeno, mas cresce consideravelmente e assume uma aparência aterrorizante, com olhos, boca e uma fala arrogante que profere blasfêmias. Em Daniel, capítulo 7, versículo 23, é dito que esse quarto animal representará um quarto reino na terra, diferente de todos os anteriores, devorando e pisoteando toda a terra, despedaçando-a. A história, mais uma vez, atesta a devastação causada pelo Império Romano, representado na estátua de Daniel pelas 2 pernas de ferro, metal associado à violência, dominação e opressão. Foi durante o domínio romano que Herodes, com o intuito de eliminar o recém-nascido Jesus, ordenou o massacre de todas as crianças com menos de 2 anos de idade. Os Nefilins. Em Gênesis 6, versículo 4, diz que, naqueles dias, a terra era habitada por Nefilins, e isso continuou ocorrendo à medida que os filhos de Deus se uniram às filhas dos humanos, resultando no nascimento de descendentes famosos e lendários, que eram conhecidos como heróis de tempos passados. Algumas traduções utilizam a palavra gigantes para descrever os Nefilins, mas estudiosos sugerem que o termo hebraico Nefilim pode estar relacionado ao verbo cair. Portanto, os Nefilins eram possivelmente pessoas notáveis, valentes e poderosas, que poderiam ter sido fisicamente imponentes e talvez tivessem tendências perversas, indicando uma natureza caída que os levava a agir com violência e tirania. Uma interpretação controversa sugere que os Nefilins eram o resultado da união entre os chamados filhos de Deus e as filhas dos homens. Algumas fontes judaicas não bíblicas também fazem menção a essa perspectiva, associando os filhos de Deus a anjos caídos. Nessa visão mítica, os Nefilins seriam diferentes dos humanos, muitas vezes considerados gigantes ou mesmo semideuses, devido à sua origem sobrenatural. No entanto, essa interpretação é debatida, uma vez que os anjos, de acordo com a teologia tradicional, não têm natureza corpórea ou sexual. Uma interpretação alternativa sugere que os Nefilins poderiam ser descendentes da mistura entre as linhagens de Sete e Caim. Além dos Nefilins, a Bíblia também menciona outros grupos de pessoas altas, fortes e poderosas, como os Refaíns e os Anaquins, embora em nenhum lugar seja afirmado que eles fossem seres fantásticos ou filhos de anjos. Isso pode ser observado em passagens como Números 13:33, Josué 11 e Deuteronômio 2, 20, 21, por exemplo. Os gafanhotos do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha.
O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Nos dias finais, os gafanhotos emergem do abismo e afligem aqueles que não seguem os ensinamentos de Jesus. Eles não causam morte, mas infligem tal sofrimento que as pessoas desejam morrer. Na descrição apresentada em Apocalipse, esses gafanhotos assemelham-se a cavalos de guerra, possuindo características humanas, como rostos e cabelos compridos, e ostentam coroas em suas cabeças. São criaturas assustadoras, com dentes semelhantes aos de leões, couraças resistentes, asas poderosas e caudas semelhantes às de escorpiões, cujas picadas são tão dolorosas que a Bíblia registra que os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Os cavaleiros e os exércitos do Apocalipse. No livro de Apocalipse, o autor contempla a organização celestial de Deus e vê um rolo com 7 selos em sua mão direita. Jesus Cristo, descrito como o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, toma o rolo da mão de Deus. A abertura dos 7 selos desencadeia a chegada de 4 cavaleiros, cada um associado a um selo. O primeiro cavaleiro monta um cavalo branco, empunhando um arco e recebendo uma coroa, simbolizando a conquista e a vitória. O segundo cavaleiro, em um cavalo vermelho, tem o poder de retirar a paz da terra e instigar conflitos e guerras. O terceiro cavaleiro, montando um cavalo preto e segurando uma balança, está associado à escassez de alimentos e à economia desequilibrada. O quarto cavaleiro, que aparece após a abertura do 4º selo, monta um cavalo amarelo e é chamado de Morte. O inferno o segue de perto, representando a morte e a destruição. Os cavaleiros do Apocalipse trazem junto consigo um exército de 200 milhões de cavaleiros, que seriam responsáveis por acabar com 1/3 da humanidade. Os cavalos desses cavaleiros possuem cabeças de leões, caudas parecidas com a de serpentes e emitem fumaça, fogo e enxofre de suas bocas. Esses seres são responsáveis por ceifar a vida de 1/3 da população mundial. A segunda besta do Apocalipse. A segunda besta, conhecida como o falso profeta, é descrita como uma serva da primeira besta e age para promover a adoração da primeira besta, que é caracterizada por seu poder conquistador. A segunda besta realiza milagres e proezas para enganar as pessoas e faz com que elas adorem a imagem da primeira besta, ameaçando aqueles que se recusam com a morte. Além disso, a segunda besta ordena que as pessoas recebam a marca da besta, sinal de lealdade. A segunda besta se apresenta como um cordeiro, com uma aparência inicialmente inocente, mas ela esconde a natureza maligna de um dragão. Ela simboliza a falsa religião e a falsa filosofia que tem influenciado as pessoas ao longo da história, representando as mentiras de Satanás disfarçadas de luz e atuando através de falsos profetas que ensinam doutrinas enganosas e desviam as pessoas da verdade das Escrituras, levando-as a seguir religiões anticristãs. Alguns estudiosos procuram interpretar a segunda besta como representando o judaísmo apóstata da época, liderado pelos escribas e fariseus que, em sua maioria, foram aliados de Roma e desempenharam um papel na crucificação de Jesus. No entanto, o significado da segunda besta é mais amplo do que apenas o judaísmo apóstata da época. Sua influência se estende ao longo da história, oprimindo os seguidores de Cristo e levando as pessoas a adorar a primeira besta que surgiu do mar. A besta do Apocalipse.
A visão da besta emergindo do mar no livro do Apocalipse simboliza o governo mundial final da história, sob o controle do anticristo escatológico. Esse governo será composto por 10 reinos e chegará um momento em que o anticristo sofrerá uma ferida mortal e será ressuscitado pelo poder de Satanás. Há debates sobre se a ferida mortal se refere ao anticristo em si ou ao sistema imperial que retorna ao mundo. Ela possui 10 chifres, cobertos de diademas, distribuídos em 7 cabeças, as quais estão escritos nomes de blasfêmia. Seu corpo é semelhante ao corpo de leopardo, seus pés são como de urso e sua boca é como de leão. O dragão confere a ela seu poder e autoridade. Uma das 7 cabeças aparenta ter sofrido uma ferida mortal, mas esta lesão é milagrosamente curada, levando a uma admiração generalizada e à adoração da besta e do dragão que a empoderou. A besta, então, começa a proferir palavras blasfemas e detém autoridade por 42 meses. Suas blasfêmias são dirigidas contra Deus e aqueles que residem em seu santuário. A besta é investida com autoridade sobre todas as nações, tribos e povos, tendo o poder de guerrear contra os santos e prevalecer sobre eles. Aqueles cujos nomes não estão registrados no livro da vida do Cordeiro são fascinados e passam a adorar a besta. A descrição da besta combina características de diferentes animais e faz referência a 4 bestas vistas na visão de Daniel. A besta é associada aos impérios mundiais ao longo da história, não representando apenas um único império ou governo, mas todos os governos anticristãos que existiram. No capítulo 17, o anjo revela ao autor a existência de um 8º rei que surge da linhagem dos 7 reis mencionados anteriormente. Esse 8º rei é identificado como o anticristo, a encarnação da besta que era, agora não é e ressurgirá. Ele se destacará por unir em si as características dos 7 impérios anteriores e será uma figura maligna de destaque, superando todos os governos mencionados. A besta age por um tempo limitado, simbolizado por 42 meses, e sua ação é restrita pelo poder de Deus. Embora pareça invencível, seu tempo é determinado. A besta representa o poder perseguidor de Satanás ao longo da história, que assume várias formas, opondo-se à Igreja de Cristo. No período final, ela se personifica no anticristo, intensificando a perseguição contra a igreja durante a grande tribulação. Apesar da aparência de derrota, os verdadeiros crentes, cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro, não serão destruídos. Behemoth. No livro de Jó, no capítulo 40 e versículos do 15 ao 17, diz: Veja o Behemoth, que criei quando criei você, e que come capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos de seu ventre. Sua cauda balança como o cedro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. O Behemoth é um animal de grande porte e herbívoro que habita as áreas próximas a rios. Sua importância é tamanha que ele não se perturba com as correntes fortes do rio, embora não seja agressivo com outros animais. Enfrentar um Behemoth não é aconselhável, pois ele é uma criatura extremamente poderosa. Sua cauda é tão volumosa que se assemelha a uma árvore em movimento. Embora o termo Behemoth possa se referir a uma criatura antiga com características semelhantes às do hipopótamo, elefante ou até mesmo suscitar a ideia de um dinossauro, um detalhe intrigante é que sua força está no umbigo de sua barriga. Isso sugere que o Behemoth pode não ser um dinossauro, mas sim uma criatura misteriosa que permanece sem uma identificação precisa. Dessa forma, talvez nunca tenhamos certeza sobre sua verdadeira natureza. O Leviatã. Além do Behemoth, o livro de Jó também menciona o Leviatã.
Enquanto o Behemoth é descrito como a besta da terra, o Leviatã é retratado como o monstro das águas. Tem dentes gigantescos, fogo sai de sua boca e fumaça do seu nariz. Possui uma pele impenetrável, tão dura quanto a pedra, tornando as armas humanas ineficazes contra ele. O Leviatã é capaz de agitar as profundezas das águas como um caldeirão fervente e revirar o mar como se fosse um pote de unguento. Deixa para trás um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se assemelha a ele. Algumas versões podem traduzir o Leviatã como um crocodilo, mas essa interpretação não se encaixa bem com a descrição apresentada no livro de Jó. No Salmo 104, dos versículos 25 ao 27, diz que mesmo sendo terrível e assustador, o Leviatã depende de Deus, assim como toda a criação. Em Jó 41, mostra que a única coisa que o Leviatã obedece é a Deus, e nenhum humano consegue capturar, domar ou brincar com ele. Apenas Deus. O dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. O dragão, mencionado no livro do Apocalipse, representa Satanás, sendo caracterizado como um dragão devido ao seu extremo poder e ameaça. Todas as outras entidades malignas no Apocalipse estão sob seu domínio. No capítulo 12, encontramos a descrição do dragão perseguindo uma mulher adornada com símbolos como o sol, a lua e uma coroa de 12 estrelas, representando o povo de Deus. O objetivo do dragão é eliminar o filho dessa mulher, que simboliza Jesus. Após o nascimento do filho, ele é exaltado nos céus e recebe todo o poder, indicando a ascensão de Jesus. A perseguição da mulher pelo dragão persiste, mas Deus a protege de todos os ataques. Uma grande guerra ocorre nos céus entre as forças do dragão e os anjos de Deus, resultando na derrota do dragão, que é lançado à terra, onde continua sua perseguição aos fiéis a Deus, ciente de que seu tempo está se esgotando. O dragão concede poder a 2 bestas, uma emergindo do mar e outra da terra. Essas bestas exercem domínio sobre o mundo e atraem adoração de muitas pessoas globalmente. Os seguidores de Deus enfrentam perseguições, e o dragão reúne as nações do mundo para se oporem a Deus. Na grande batalha final, Cristo retorna e derrota todas as forças do dragão. O dragão é aprisionado por 1000 anos e, após esse período, é liberado, mas é finalmente lançado no lago de fogo, onde permanecerá eternamente. Isso marca o fim do dragão, Satanás, e a vitória final pertence a Deus. O que achou desse vídeo? Esperamos muito que tenha gostado. Conhecia todas essas terríveis bestas? Contamos com o seu comentário abaixo. Se tiver gostado, deixe o seu like e também a sua inscrição para não perder mais nenhum vídeo como esse. Até a próxima!